Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, como já foi informado na semana passada, sobre a legislação federal, nós reservamos para hoje falar sobre a escrituração contábil digital, a ECD, uma vez que agora no mês de maio, vence o prazo para apresentação para o SPED da ECD relativo ao ano calendário 2021. Então, nosso assunto na legislação federal será sobre a ECD. O que é a escrituração contábil digital? Ela, como todos bem sabem, ela vem para substituir aqueles antigos livros diários em meio papel, em meio físico. Então a ECD, ela substitui o diário geral, os seus diários auxiliares, o razão e seus livros razões auxiliares, e também todos os demais relatórios, balancetes diários, balancetes mensais, as fichas de lançamento. Então, a escrituração contábil digital, ela contempla todos esses relatórios que são hoje apresentados em meio digital para a Receita Federal. Com relação às pessoas jurídicas que estão obrigadas a entregar a escrituração contábil digital, a ECD, como regra geral, deverão apresentar a ECD, as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, e as entidades imunes ou isentas, obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial. O que nós temos em especial? Então, quem é que está obrigado? Lucro real. Aquelas pessoas jurídicas que são optantes pelo lucro real, que em 2021 foram tributadas com base no lucro real, todas elas estão obrigadas a fazer a entrega da ECD, da escrituração contábil digital. Então, não há dispensa para qualquer tipo de empresa, ou com ou sem receita, que tenha optado pelo lucro real em 2021. Optou pelo lucro real, tem que obrigatoriamente entregar a escrituração contábil digital. Depois nós temos também as empresas do lucro presumido. Então, no lucro presumido, aquelas pessoas jurídicas que não optaram pelo livro caixa, ou que distribuíram lucros em montante superior ao lucro presumido, diminuído dos impostos incidentes sobre o lucro, essas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, elas obrigatoriamente têm que manter a escrituração contábil regular e fazer a entrega da ECD para o SPED. Ou seja, lucro presumido. A pessoa jurídica, se ela optou pelo livro caixa, e ela podendo se manter pelo livro caixa, ela está dispensada da ECD. Se ela não distribuiu lucros em montante superior, lucros isentos em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, ela também está dispensada de entregar a ECD, desde que tenha optado pelo livro caixa. Se a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido mantém escrituração regular contábil normal, ela vai ter que fazer a entrega da ECD, salvo se ela tiver condições de manter o livro caixa. Também nós temos as pessoas jurídicas do lucro presumido, que mesmo se enquadrando na condição de dispensa por limite de distribuição de lucro, mas se elas receberam aportes de recursos, aporte de capital, na forma prevista pelo artigo 61A e 61D da Lei Complementar 123 de 2006, que é investimentos dos chamados investidor anjo, também estão obrigados à entrega da ECD. Depois, saindo do lucro presumido, nós temos as empresas, as entidades imunes e isentas. As entidades imunes e isentas, aquelas que auferiram receitas de doações, incentivos e subvenções, convênios de montante igual ou superior a 4.800.000, elas estão obrigatoriamente, estão obrigadas à entrega da ECD. Então, as imunes isentas, a dispensa seria somente quando
auferiram receitas da sua atividade, né, que engloba as doações e incentivos de valor inferior a 4.800.000 reais. Depois nós temos também um outro bloco de empresas, que é as sociedades em conta de participação, as denominadas SCP. As SCP, como regra geral, elas seguem os mesmos critérios das demais pessoas jurídicas. Se a SCP é tributada pelo lucro real, obrigatoriamente tem que ser feita a entrega em nome próprio da SCP da escrituração contábil digital. Se a SCP é tributada pelo lucro presumido, aí nós devemos avaliar, então, se ela é optante pelo livro caixa, ou seja, ela não distribuiu lucros isentos em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, ela também estaria dispensada. Caso ela tenha distribuído lucros isentos em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, ela está obrigada à entrega da ECD. Depois, então, tem as demais entidades, né, que não enquadradas como lucro real, presumidos, imunes ou isentos SCP, ficam facultativa. Então, aquelas empresas que não se enquadram, nenhuma situação que estaria dispensada, elas podem, de forma facultativa, fazer a entrega da escrituração contábil digital. Então, quem é que está dispensada da ECD que nós não citamos antes? As empresas do Simples Nacional, elas estão dispensadas de entregar a escrituração contábil digital. É lógico que as empresas do Simples, mantendo a escrituração contábil, elas têm que manter os livros em meio físico e fazer os registros normais na junta comercial dos livros em papel, chamado meio físico. As empresas do Simples Nacional, mesmo tendo essa dispensa, mas se elas receberem, aquelas pessoas jurídicas do Simples Nacional que receberam aporte de capital do investidor anjo, como nós falamos antes ali, de acordo com o artigo 61A, 61D da Lei Complementar 123 de 2006, então as empresas do lucro presumido que receberam aporte de capital do denominado investidor anjo, elas estão obrigadas a entregar a escrituração contábil digital. Então perde essa dispensa se recebeu aporte de investidor anjo. Depois, como dispensa, nós temos os órgãos públicos, as autarquias, fundações públicas estão dispensadas de entregar ECD. Nós temos a dispensa também para as pessoas jurídicas inativas, né, que durante todo o ano calendário se mantiveram como inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado durante o ano calendário nenhuma atividade operacional e também atividades não operacional, patrimonial ou financeira. Então, deve ser observado que a inatividade não pode ter nenhuma movimentação patrimonial ou financeira durante o ano. Então, as empresas nativas também estão dispensadas da entrega da ECD. Com relação às pessoas jurídicas estão obrigadas a entregar a ECD, na ECD nós temos uma particularidade, né? As pessoas jurídicas do segmento de construção civil, como via de regras, elas estão dispensadas da entrega da EFD, ICMS e IPI, por não serem contribuintes do ICMS. Então, essas pessoas jurídicas do segmento da construção civil, que estão dispensadas da entrega da EFD, ICMS e IPI, elas são obrigadas a apresentar o livro registro de inventário junto como um livro auxiliar da escrituração contábil digital. Então, o livro registro de inventário das empresas de construção civil, uma vez obrigada a entrega da ECD, elas têm que entregar esse livro como um livro auxiliar junto com a ECD, no mesmo prazo. Depois, no caso as pessoas jurídicas não obrigadas à entrega da ECD, elas se apresentarem de forma facultativa, não há, mesmo que entreguem em atraso, não é qualquer penalidade. Com relação ao prazo de entrega da ECD, como eu disse antes, agora no mês de maio, vence o prazo para entrega da ECD do ano calendário 2021, então aquelas pessoas jurídicas que encerraram o balanço normal em 31 de dezembro de 2021, encerraram o exercício, estão obrigadas a entregar a ECD até o último dia útil do mês de maio, agora de 2022, que é 31 de maio.
Depois nós temos a questão da obrigatoriedade da entrega da ECD por eventos especiais. Então, nós temos aquelas pessoas jurídicas que sofreram de janeiro de 2022 até 30 de abril eventos especiais de extinção, incorporação, fusão ou cisão, total ou parcial. Essas pessoas jurídicas que sofreram qualquer um desses eventos especiais durante de 1º de janeiro a 30 de abril, elas estão obrigadas também a entregar a ECD do evento especial, ou seja, do dia 1º de janeiro até a data do evento especial, agora no último dia útil de maio também, junto com a ECD de 2021. E a partir do mês de maio, né, as pessoas jurídicas que realizarem qualquer evento especial a partir do 1º de maio, a entrega da ECD vai ser no último dia útil do mês subsequente ao do evento. Então, as pessoas jurídicas que tiveram operação de cisão a 30 de abril, vamos supor, vão ter que entregar a ECD no último dia útil de maio. As pessoas jurídicas que tiverem qualquer evento especial de cisão, fusão, incorporação ou extinção a partir de 1º de maio, a entrega da ECD é no último dia útil do mês subsequente ao do evento especial. Com relação à autenticação desses livros digitais, ela se dá pela entrega ao SPED. Então, o recibo de entrega ele já serve automaticamente como uma comprovação de autenticação do livro para fins fiscais. Nós temos, é lógico que a ECD, como é uma obrigação fiscal acessória dos contribuintes, a entrega em atraso ou falta de entrega sujeita o contribuinte a penalidades, né? Então, quais seriam essas penalidades? O contribuinte que apresentar os arquivos de forma a não atenderem aos requisitos do sistema, ele está sujeito a uma multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta no período a que se refere à escrituração. O contribuinte que prestar informações incorretas está sujeito a multa de 5% do valor de cada operação, limitada a 1% do valor da receita bruta. Então, entregou os arquivos com algumas incorreções, 5% do valor de cada operação incorreta, limitada a 1% da receita bruta de todo o período. E depois nós temos o contribuinte que efetuar a entrega em atraso, né? Efetuar a entrega em atraso, a multa é de 0,02% por dia de atraso, limitado a 1% da receita bruta do período. Então, essas são as penalidades previstas para quem não entrega a ECD na forma prevista, entrega com incorreções de omissões de dados, ou em atraso, são essas penalidades. É lógico que quando o contribuinte comete qualquer uma dessas falhas ou atraso e ele corrige a tempo, antes de qualquer procedimento de ofício do fisco, a multa será reduzida à metade. Se o contribuinte não corrige essas falhas a tempo, a redução da multa é reduzida a 75%. Então, a redução é de apenas 25%. Então, essas seriam as penalidades, né, previstas para a ECD. Nós temos também a possibilidade da substituição da ECD. Como regra geral, a substituição do arquivo da ECD é algo que só pode ser feito quando as falhas que foram cometidas na escrituração contábil não podem ser corrigidas por meio de lançamento extemporâneo. Então, sempre que o contribuinte comete, a sua escrituração contábil apresenta falhas, se essas falhas puderem ser corrigidas por lançamentos de estorno, de complemento, essas falhas todas, elas não autorizam fazer substituição de arquivo. Porque, como todos bem sabem, hoje, por exemplo,
Vamos supor que o contribuinte esqueceu de lançar uma nota fiscal de venda do mês de dezembro, certo? Ele entregou a ECD e depois foi constatado que faltou lançar uma nota fiscal de receita do mês de dezembro. Essa omissão dessa receita, ela pode ser corrigida em 2022, vamos supor, através de um lançamento extemporâneo de receita. É lógico que os lançamentos temporâneos, eles têm códigos próprios dentro da ECD que identificam que esses lançamentos são de datas pretéritas e possibilita, então, o contribuinte evitar que o contribuinte tenha que substituir o arquivo da ECD. Como eu disse, a substituição do arquivo da ECD é, em último caso, quando o arquivo apresentar falhas que não possam ser corrigidas por esses lançamentos temporâneos. Muitas vezes o contribuinte faz um lançamento extemporâneo que exige também a retificação lá da ECF, né, da DCTF, de outros arquivos, tudo decorrente. Mas a substituição ela pode ser feita dentro do prazo de até o mês da entrega, até antes da entrega da ECD do ano seguinte, mas desde que não seja por corrigir falhas que possam ser corrigidas pelo lançamento extemporâneo. Então, essas seriam, assim, as principais questões quanto à substituição. Depois nós temos as formas de escrituração. Então, hoje, em termos de livro diário geral, ECD, nós temos o livro diário geral, que é a escrituração no módulo G, que ela não permite o uso de livros auxiliares, ou seja, quando o contribuinte faz a entrega de um arquivo na módulo livro diário geral, significa que esse arquivo ele contempla de forma analítica toda a escrituração com aberturas de clientes, fornecedores, tudo de forma analítica para cada registro. Então, não há livros diários, não há escriturações sintéticas. Depois nós temos o livro no modo R, que seria a escrituração contábil resumida. Nesse caso, quando o contribuinte faz uso de livros diários auxiliares, ele então entrega o diário de forma resumida, forma R. A forma resumida exige a entrega também dos livros auxiliares que compõem essa escrituração contábil digital. Seria o diário auxiliar de cliente, diário auxiliar de fornecedores, pode ser diário auxiliar de bancos, pode ser diário auxiliar de estoques. Então, tem todas essas peculiaridades quanto aos livros diários. O livro diário G, modo geral, não pode entregar nenhum livro diário auxiliar, mas a escrituração geral tem que permitir a identificação de todos os fatos ocorridos, recebimentos de clientes, fornecedores, título a título, a composição de cada cliente, cada fornecedor, a evolução. Então, tudo isso tem que constar no livro diário geral. No livro diário resumido, o contribuinte se vale dos diários auxiliar para fazer a sua escrituração, e nesses livros diário auxiliar é que está a abertura dos registros. E o mais comum, como eu disse antes, é clientes, fornecedores, bancos, o próprio imobilizado. E depois nós temos também o livro de balancetes diários e balanço. Então, essas seriam as formas de escrituração. Então, com relação a ECD, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Então, fica aqui mais uma vez o registro. No último dia útil de maio agora, vence o prazo para a entrega da ECD de 2021 e da ECD dos eventos especiais de fusão, cisão, extinção, incorporação ocorridos entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de abril de 2022. Então, com relação à ECD, esses seriam os recados. Deixamos em aberto consultas, ficamos à disposição. No mais, desejamos a todos uma ótima semana e nos encontramos aí no próximo painel tributário. Um abraço a todos.
Bom dia a todos. Agora vamos falar um pouco sobre as alterações da legislação tributária estadual do Rio Grande do Sul quanto ao ICMS. E também tivemos uma alteração vinculada à TSD, Taxa de Serviços Diversos do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira delas é o ajuste do ICMS submissão tributária, alterada a lei do ICMS, a Lei 8.820 de 89, para permitir a definitividade do ICMS devido por submissão tributária, o ROT, ou o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, que foi instituído no Estado do Rio Grande do Sul. Conforme já previsto lá no artigo 36A da referida Lei Básica 8.820, para fins de complementação do imposto na hipótese em que o preço praticado na operação a consumidor final seja superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária ou da restituição do imposto na hipótese em que o preço praticado na operação a consumidor final seja inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito da responsabilidade. O regulamento define a forma, o prazo, as condições para o cálculo do imposto relativo à diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, onde deverão ser consideradas todas as operações do estabelecimento realizadas no período de apuração. E para respaldar então esse chamado ROT, já previsto no regulamento desde 2020, foi publicada a Lei número 15.831 do ano de 2022, agora no dia 5 de maio, inserindo o dispositivo na referida lei que permite a definitividade da base de cálculo presumida do imposto devido por substituição tributária, para que não haja a complementação nem a restituição do imposto devido. Disposição essa, o ROT, já estava prevista então no regulamento do ICMS, porém ainda faltava constar na lei do ICMS, a Lei 8.820, o que agora veio a ser, então, corrigido pelo Estado, prevendo, então, esta possibilidade do ROT na lei estadual do ICMS. Depois, nós tivemos uma alteração vinculada à taxa da AGERGS. Foi regulamentada a Lei 15.782, que cria o Programa de Regularização para Mitigação dos Efeitos da Pandemia sobre o setor de transporte intermunicipal de passageiros, autorizando o parcelamento da taxa da AGERGS, que é aquela agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados no estado do Rio Grande do Sul, prevista lá na tabela de incidência da TSD, no título 9, que é a lei que regula a taxa de serviços diversos, a Lei 8.109 de 1985, que no caso agora teve então a publicação de uma resolução da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, de número 203, tratando dos requerimentos, formulários com a legislação e orientações que regulam esse programa. O devedor, então, seriam então empresas de transporte de passageiros, né, intermunicipal, poderá obter informações acerca da forma de pagamento, como requerer o parcelamento dos honorários advocatícios, por exemplo, diretamente na Procuradoria Fiscal, nos processos em tramitação na capital, então na PGE, ou nas Procuradorias regionais, no caso dos processos em tramitação no interior do Estado.
Em nível nacional, ainda sobre o ICMS, tivemos um convênio, o de número 66, que alterou o convênio base da substituição tributária, o 142 de 2018, que dispõe sobre o regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento da tributação, relativos ao imposto devido pelas operações subsequentes. Com isso, a partir de 2 de maio de 2022, diversos itens de vários segmentos sujeitos à substituição tributária, segundo os anexos deste convênio 142, passaram a vigorar com alterações nos CESTs, nos códigos NCMs, nas descrições dos itens, tudo conforme aprovado no referido convênio 66 de 2022. As unidades federadas, então, que instituíram o ICMS substituição tributária em relação aos itens ali referenciados, adotarão as medidas para a implementação das alterações em suas respectivas legislações regulamentadoras. Depois tivemos um decreto 56488, tratando de importação de carbonato de sódio, que foi concedido diferimento do ICMS na importação de carbonato de sódio quando importado por estabelecimento industrial. Com isso, no apêndice 18 foi acrescentado o item 94, admitindo esse diferimento para o produto quando importado por estabelecimento fabricante de embalagens de vidro, cuja atividade esteja enquadrada no CNAE 2312500, estabelecendo condições como o desembaraço aduaneiro ocorra no território gaúcho, a importação seja realizada por intermédio de portos, aeroportos, portos secos situados no Rio Grande do Sul, e sejam também utilizados os serviços de comissárias de despacho aduaneiro ou de despacho aduaneiro estabelecido no Rio Grande do Sul, caso não realize por conta própria a importação e o desembaraço aduaneiro. Então, um benefício de diferimento para essa situação específica. Mais um diferimento também na importação de malte e lúpulo. Agora o decreto 56489. O Rio Grande do Sul, então, com interesse em facilitar a produção de cerveja no território gaúcho, concedeu diferimento do pagamento do ICMS nas entradas decorrentes da importação de malte e cones de lúpulo, lupulina, sucos e extratos de lúpulo, devidamente especificados nos itens 95 e 96, os quais foram acrescentados ao apêndice 17 do regulamento, que é aquele que relaciona os produtos importados com o benefício do diferimento nas situações em que o Estado quer beneficiar. Então, estabelece as mesmas condições adotadas para as importações de carbonato de sódio que antes foram comentadas no decreto anterior. Por último, então, tivemos duas instruções normativas. A primeira tratando de modificação da hipótese de emissão de certidão positiva com efeito de negativa quando houver prestação de garantia. Então, nas situações em que o débito já entrou em dívida ativa, por exemplo, né, nós temos a situação da exigência de garantia. Então, situações específicas, hipóteses de emissão em que a certidão deixa de ser negativa para ser positiva com efeito de negativa. Então, as instruções que devem o contribuinte observar. Já a segunda trata dos ajustes técnicos na instrução geral, aquela que consolida todas as orientações normativas do Estado, a IN 45 de 98, em relação à nota fiscal eletrônica, à escrituração fiscal digital, ao manual de orientação do contribuinte do bilhete de passagem eletrônico e também do fator de ajuste de fruição dos créditos presumidos do ICMS, o chamado FAF, que foi estabelecido no início desse ano para os créditos presumidos. Assim, finalizamos esse módulo com as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e também das taxas de serviços diversos
do nosso estado que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada foi divulgado no portal do E-Social o lançamento do portal de notícias e documentação técnica do sistema FGTS Digital. No endereço www.gov.br/FGTS Digital, os empregadores encontrarão notícias sobre o andamento do desenvolvimento desse sistema, além de encontrar perguntas frequentes, manual do usuário, legislação e outras informações para conhecer melhor a nova forma de recolhimento do FGTS e assim se preparar para a mudança que em breve ocorrerá. As informações declaradas pelos empregadores via social serão utilizadas como base de dados do novo sistema. Dessa forma, a partir da competência referente ao mês de implantação do FGTS Digital, o empregador irá emitir o documento de arrecadação do FGTS com base nas informações declaradas no E-Social. Portanto, para fins de cumprimento de sua obrigação e recolhimento do Fundo de Garantia, o empregador não mais dependerá do processo de prestação, transmissão de informações via sistemas da Caixa, que seria CFIP, Conectividade Social e GRRF. O FGTS Digital é um conjunto de sistemas integrados que vai gerenciar os diversos processos relacionados ao cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS. A proposta do governo é promover soluções processuais e tecnológicas que facilitem o cumprimento dessa obrigação e assegurem que os valores devidos aos trabalhadores sejam efetivamente individualizados em suas contas vinculadas. Os principais benefícios a serem alcançados com o FGTS Digital são os seguintes: eliminar burocracias e custos adicionais, diminuir os custos operacionais incorridos pelo Fundo de Garantia, reduzir as despesas com tarifas pagas à rede arrecadadora do FGTS, digitalizar serviços, agilizando e automatizando procedimentos, melhorar os serviços voltados para o trabalhador e empregador, promover a integração de ambientes e facilitar o acesso e gerenciamento de informações e garantir segurança, integridade e confiabilidade aos dados e informações armazenados e processados. Os valores ordinariamente devidos ao FGTS serão calculados tomando-se por base as informações prestadas via social e os débitos já virão individualizados desde a origem, utilizando o CPF como um dos elementos essenciais de identificação do trabalhador. Isso dará maior grau de confiabilidade, segurança e melhor controle do débito e do processo de recolhimento do FGTS. O PIX, que é o mecanismo de pagamento instantâneo, foi escolhido pelo governo como ferramenta de pagamento do FGTS e irá trazer ganhos de confiabilidade, agilidade e facilidade, otimizando o processo de individualização na conta do trabalhador. As guias de pagamento do FGTS poderão ser emitidas no portal do Fundo de Garantia Digital ou na própria tela do ambiente web do E-Social. No FGTS Digital, serão criados sistemas próprios para gerenciar, controlar e automatizar os procedimentos de restituição e ou de compensação de valores pagos indevidamente. Isso trará mais facilidade para o empregador efetuar a compensação ou recuperar valores pagos indevidamente, o que já se constitui uma melhoria significativa nesse processo. Por fim, gostaria de comentar que a Receita Federal, através de recente solução de consulta, ratificou o entendimento de que os serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado
são tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar número 123 do ano de 2006 e que não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária de 11%. Contudo, caso a empresa prestadora de serviços seja contratada para executar obra de engenharia, em que os serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado, refrigeração, ventilação e de instalações elétricas façam parte do contrato, a tributação desse serviço ocorrerá juntamente com a obra, na forma do anexo 4 da Lei Complementar número 123, o que possivelmente poderá ensejar a retenção previdenciária de 11%. Por hoje seriam essas as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês. Desejo a todos uma ótima semana.